Olá pessoal, meu bom dia a todos. Sou o professor Albertinho, professor de Geografia, e nesta aula nós iremos discutir um pouco sobre Estados Unidos e sua formação territorial. Convido você a ficar até o final desta aula para que de fato nós possamos conhecer alguns pontos relevantes aí na nossa aprendizagem. É uma aula voltada para o terceiro ano do ensino médio, onde nós vamos buscar dinamizar, trazer pontos que sejam relevantes e que você possa, ao final desta aula, adquirir as competências e habilidades necessárias para o teu estudo, para a tua vida enquanto cidadão acadêmico. Mas já te convido para, ao final desta aula, você se inscrever no nosso canal aí, ative o sininho para você receber as notificações, deixe o seu like, porque é muito importante para que o nosso canal continue levando informação a quem quer que seja, onde ele possa chegar, onde a internet e os meios puderem chegar, que esse canal possa ser esse instrumento de, vamos dizer assim, de propagação do conhecimento. Então vamos deixar de muitas delongas, mas vamos ao que interessa. Quando eu falo em Estados Unidos, nessa formação territorial, a gente vai entender que historicamente os Estados Unidos permaneceram na condição de colônia aí do Império Britânico desde o século XVII, quando ocorreu sua ocupação com a fundação aí das 13 colônias inglesas na costa do Atlântico Norte. Essa ocupação, ou a ocupação dessas colônias, se deu de maneira aí bastante distintas. No norte, para você entender, vamos pegar o norte e o sul, mas primeiro falando sobre o norte. No norte, essas terras despertaram pouco interesse aí dos indígenas, pois o clima temperado limitava o cultivo dos gêneros agrícolas tropicais de grande valor comercial no mercado europeu, por isso que despertou pouco interesse neles. Nessas terras também não foram encontradas jazidas de metais preciosos como ouro e prata que eles tanto buscavam. Essas condições favoreceram a formação de colônias, as chamadas colônias de povoamento, com o predomínio de policulturas baseadas no trabalho familiar e voltada para o atendimento das necessidades aí da própria colônia. A formação de uma economia interna apoiada no crescimento do mercado consumidor, contribuiu também para o desenvolvimento e a expansão das manufaturas, do comércio e das casas bancárias, que mais tarde aí asseguraram a arrancada do desenvolvimento industrial. Já no sul, por sua vez, o clima tropical favoreceu o estabelecimento de colônias de exploração. Na colônia do norte, vamos dizer assim, na parte norte, podemos dizer, foi criado as colônias de povoamento. Já nas colônias do sul, foram criadas as colônias, estabelecidas as colônias de exploração. Com a formação aí de grandes latifúndios, agroexportadores, é bom frisar isso, sobretudo aí com a questão do algodão, baseado na utilização de mão de obra escrava, como sempre, negros trazidos do continente africano, semelhante àqueles que portugueses e espanhóis implantaram em seus respectivos aí domínios coloniais na América. Vejam só, vamos aí passar para uma próxima tela para que a gente possa ver de fato com mais, observando esse mapa, e essa formação, veja que quanto a essa independência de política, vamos dizer assim, e conquista do Oeste, se você observar esse mapa acima, você vai ver que aqui dentro das legendas vai trazer aqui as 13 colônias, onde você vai ver com essa cor mais fechada, essas 13 colônias. A composição do território aqui é de 1783 a 1896, vejam só. Então aqui está todo um patamar onde, aqui após 1783, os cenários vão
vão ficando. Compra da Louisiana em 1803. Então aqui é toda a formação, como esse território vai se formando, né? Como ele vai se condicionando. Anexação aí do Texas, né, que aconteceu em 1845. A cesão de Oregon aí em 1846, do México em 1848. Então aqui vai localizando toda essa ocupação territorial. Existe a data, né, aqui, ó, da criação dos estados. Quanto a essa questão da independência política dos Estados Unidos, pessoal, a partir da segunda metade do século XVIII já, a Inglaterra adotou uma postura, vamos dizer assim, mais rígida em relação às suas importantes, ou da sua mais importante colônia americana. Ampliou sobre ela a fiscalização e o controle político, né? Aumentou a cobrança de impostos e passou a controlar as atividades econômicas. Proibição de novas fábricas acontece nesse período. Tais medidas acirraram aí profundamente as divergências entre as colônias e a coroa britânica, o que culminou aí com o início de uma guerra, né? Isso gerou uma guerra, vamos dizer assim, uma confusão bastante acirrada, levando as 13 colônias aí a se libertarem do domínio inglês. Assim, no dia 4 de julho de 1776, foi proclamada a independência política dos Estados Unidos da América do Norte. Então, vou repetir essa passagem. Em 4 de julho de 1776, acontece a proclamação da independência política dos Estados Unidos da América do Norte. É bom frisar isso, a independência política. Vamos seguir aqui. Com relação a essa conquista do Oeste, essa conquista do Oeste, nós vamos entender o seguinte. Iniciou-se aí um processo de ocupação e povoamento do interior com a chamada Conquista do Oeste. Vastas extensões de terra foram gradativamente aí incorporadas ao território dos Estados Unidos, né? Foram anexadas por meio de guerras, conquistas. Eu não citaria assim um modo de pensar próprio, essa questão de conquista. Eu não acredito na conquista feita pela guerra. Conquista, quando você conquista algo, é através da paz. No meu modo de ver, deveria ser no modo da paz, né? Entre negociações amigáveis. Mas dizer que eu conquistei por meio da guerra é meio contraditório, né? Mas é isso que se pregam. Foram anexadas, né? Por meio de guerras comparadas, ou melhor, compradas ou cedidas por outros países aos estadunidenses. Para promover a ocupação do Oeste, entenda o seguinte: o governo institui a lei da propriedade rural, em 1862, por meio da qual aí assegurava a posse de toda a propriedade com 160 acres, né, de área, cerca de 65 hectares. Era a extensão dessas terras, a quem a cultivasse por menos de 5 anos. Com essa lei, as carências migratórias para o oeste aumentaram, promovendo um grande deslocamento de pessoas, inclusive de imigrantes europeus, sobretudo ingleses, franceses, alemães, italianos, que expandiram as fronteiras demográficas e econômicas, né, assegurando a incorporação de novas áreas ao território do país. E aí, o que vem ocorrer? Vejam só, essa expansão para o oeste também foi acompanhada pela eclosão de inúmeros e sangrentos confrontos, olha só, entre os migrantes, né, colonizadores e os diferentes povos indígenas nativos aí do território, que aí entre os
Apaches, né? Cherokees, Comanches, Navajos e outros. Aí, pessoal, esse processo, que se estendeu por mais de 2 séculos e recebeu o apoio dos governos, do governo dos Estados Unidos, resultou na destruição, vamos dizer assim, irreversível aí, e no genocídio de tribos inteiras, né? Ou aderiam ou a gente já sabe o que acontecia. E aí, em meados do século XIX, a expansão territorial para o oeste já estava praticamente concluída. Os Estados Unidos assumiu assim a configuração territorial aí, gente, que apresentam atualmente. Nessa foto aí, você vê família vindo para o oeste, né, em Nebraska, né, Estados Unidos aí. Estados Unidos em 1886. Né? Vamos para uma próxima tela. Aí essa guerra de secessão. O que era isso? Aí na própria tela já diz, né? Foi um conflito aí que se estendeu durante todo o governo de Lincoln, mais ou menos essa pronúncia, e terminou em 1865 com a vitória do Norte, garantindo assim a unidade territorial do país aí, e estabelecendo também a abolição da escravidão. O racismo e a discriminação no Norte ainda permaneceram arraigados, né, na sociedade estadunidense. Então veja que há toda uma descrição quanto a essa guerra, né? Vamos dizer que essa guerra, apesar da unificação, né, territorial dos Estados Unidos, aumentaram aí as rivalidades entre o Norte, dominado pela burguesia, o Norte era dominado aí pela burguesia urbana e industrial, e o Sul controlado pela aristocracia, né? Aristocracia, para não usar a palavra, agrária e escravistas. Então os dois lados, o Norte é a burguesia e o Sul aí a aristocracia agrária e escravista. E aí acontece todo esse conflito, né? É um conflito aí e várias vidas são ceifadas, né? Em nome do crescimento, do poder, enfim, como sempre acontece em todas as civilizações. Mas veja só, essa questão e os fatores industriais. Quando se fala nos fatores industriais dessa formação, além de assegurar a unidade territorial do país, que já se estendia do Atlântico ao Pacífico, a vitória alcançada pela burguesia nortista na Guerra de Secessão foi fundamental aí para o crescimento econômico dos Estados Unidos, né? Com o fim da escravidão e a disseminação do trabalho assalariado. E aí o mercado consumidor interno se expandiu aí rapidamente, criando condições para a estruturação de uma ampla sociedade de consumo, o que contribuiu de maneira crucial aí para o crescimento econômico acelerado aí do país, né? A prosperidade econômica também esteve ligada aí, gente, a diversos outros fatores, que aí a gente pode ver que o desenvolvimento capitalista ocorrido nos Estados Unidos foi favorecido aí pelo espírito empreendedor, né? Da maioria dos primeiros colonos e imigrantes aí, seguidores de regiões cristãs protestantes, que defendiam, olha só, uma vida austera, né? Pautada no trabalho como forma de acumular riquezas. Olha esse ponto. Era uma doutrina que pregava na questão do acúmulo de riqueza. Além disso, as condições naturais do território também formou outro fator importante para o crescimento econômico dos Estados Unidos, né? As enormes jazidas de minério de ferro próximo aos grandes lagos aí, e no nordeste do território, né, podemos dizer assim, e os imensos depósitos de carvão mineral localizado aí em bacias sedimentares na região dos montes
Apalaches, né? Impulsionaram o processo de industrialização do país. A exploração desses recursos aí alavancou o desenvolvimento de grandes siderúrgicas e metalúrgicas, que aí gerando as condições necessárias para a expansão dos demais segmentos industriais. Então veja aí no mapa, né? Aqui onde é encontrado todos esses recursos minerais, né? E energéticos. Aqui, se você olhar, se você observar aqui nas legendas, o chumbo, o cobre, ferro, ouro, prata, zinco, né? Bauxita, fosfato, carvão mineral, petróleo e gás. Você vai ver em quais localidades se concentram com mais intensidade. Então veja só. Vamos para uma próxima tela para que a gente possa. E aí, com relação ao do ponto de vista natural, vamos dizer assim, a região dos Grandes Lagos também funcionou aí como uma complexa rede de, vamos dizer, artérias para o desenvolvimento do transporte hidroviário, né? Veja no mapa aqui, com relação ao transporte hidroviário, integrando aí o interior do litoral atlântico, né, pelas águas do rio São Lourenço. E aí essas vias fluviais formadas por canais artificiais, né? Eram canais artificiais. Vejam só. O que é que vai ocorrer? Vamos dizer assim, eclusas em barragens de usinas hidrelétricas. Favoreceram aí o transporte de materiais, de matérias-primas e produtos manufaturados, assumindo papel essencial no desenvolvimento econômico e industrial aí, gente, da porção nordeste dos Estados Unidos. Na segunda metade aí do século XIX, a descoberta de campos de petróleo, né? Essa questão da descoberta do campo de petróleo, aí vamos chamar aí de ascensão econômica, né? Vai ocorrer durante esse período. Nas proximidades dos Grandes Lagos, no Texas e no Golfo do México, né? Impulsionou ainda mais o crescimento da atividade industrial. E aí, sobretudo, do setor petroquímico e de transportes, né? Desse modo, o que é que vai ocorrer? Na virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos emigraram no cenário internacional como uma das maiores potências econômicas do mundo, na virada do século XIX para o século XX, abrigando aí poderosas empresas que detinham aí o monopólio sobre setores estratégicos, né, gente? Ferroviário, automobilístico, de aço e de petróleo. Então veja só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui vamos finalizando aqui. Então, dentro desse cenário, né, de ascensão econômica, vale destacar também, para finalizar, a questão da ascensão econômica dos Estados Unidos aí, que se tornou mais efetiva com a ocorrência de dois importantes acontecimentos históricos. Olha só, quais são eles? A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945, sendo o território europeu o principal palco desses conflitos. Veja que o principal palco dessas duas grandes guerras foram aí o continente, né, com relação ao continente europeu, foram esses dois palcos. As nações mais ricas e industrializadas desse continente, que despontavam como grandes potências econômicas, né, que aí entre Inglaterra, França, Alemanha, Itália, foram arrasadas, né? Vou repetir para vocês, vou repetir essa informação para que você não se confunda. O território europeu foi o principal palco desses dois grandes conflitos. Quais foram eles? Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí vai despertar como, vamos dizer assim, dentro
desses conflitos, as nações mais ricas e industrializadas desse continente, que despontavam como grande potência. Estou repetindo essa informação para você fixar no teu conhecimento. As nações mais ricas e industrializadas desse continente, que despontavam aí como grandes potências econômicas. Aí coloco, friso, Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Aí essas potências foram arrasadas pelas guerras. Essas potências foram arrasadas pelas guerras e sofreram grandes perdas humanas e materiais, né? Com as produções industriais e agrícolas arruinadas, esses países tiveram que recorrer aos Estados Unidos. Então, dentro desse cenário, vale destacar que, vou repetir aqui o nome, desses países, Inglaterra, França, Alemanha e Itália, apesar de serem potências na época, foram arrasadas por estas guerras, e aí, ao final de tudo, tem que se recorrer, buscar ajuda, pedir auxílio a quem? Aos Estados Unidos da América. Então, o meu muito obrigado a você por ter ficado comigo até agora, até o fim dessa aula. Espero te encontrar em breve, numa próxima. Muito obrigado, fiquem com Deus, nos encontraremos em breve. Até lá.